Sofia Records Productions. Estamos aqui para apresentar um debate da turma do 8º ano, um debate sobre o pensamento político de Aristóteles e o pensamento político de Maquiavel. No lado de Aristóteles está Adriano, eu, Sofia, Pedro, Diva, Miguel e Henrique. Do lado de Maquiavel está Diogo, José, Caetano, Nicolas, Arthur e Juliano. Começaremos agora a defender o ponto de vista de Aristóteles. Só começarei falando um pouco sobre ele. Aristóteles foi um filósofo bem influente da Grécia Antiga e desenvolveu uma vasta e diversificada filosofia que abrange diversas áreas. Entre elas, ele enfatiza o desenvolvimento do caráter e das virtudes morais como caminho para a vida plena. Em sua obra Política, Aristóteles analisa diferentes formas de governo e suas respectivas virtudes e falhas. Ele defende a ideia de que o humano é um animal político e que a vida na polis, cidade-estado, é essencial para o desenvolvimento humano. Ele propõe formas de governo mista e combina elementos da democracia. Aristóteles fez observações, detalhes da natureza e desenvolveu teorias sobre biologia, física e astronomia. Começaremos agora com o Miguel, falando com perguntas para o time de Maquiavel. Meu nome é Miguel e eu vou fazer algumas perguntas para o time que defende a ideologia de Maquiavel. Sobre a finalidade da política, para Maquiavel, o objetivo principal da política é a manutenção do poder. Aristóteles argumenta que a finalidade da política é a realização do bem comum e a promoção da eudaimonia entre os cidadãos. Como pode uma política baseada na manipulação e no uso da força contribuir para o bem comum e a felicidade coletiva? Queria dizer essa pergunta para o Caetano. Eu sou o Diogo e eu irei responder essa pergunta direcionada ao nosso grupo. Então, o participante Miguel falou que a teoria de Maquiavel se baseia no uso da manipulação da força no governo. Só que a teoria de Maquiavel não se baseia somente na manipulação da força. Maquiavel deixa bem claro que, quando possível, se pode ser justo, mas, quando não possível, é preciso fazer o possível para manter a estabilidade no governo. Vocês agora podem fazer uma pergunta voltada para eles. Até porque dessa forma pode criar uma população mimada em que só essas coisas, que não consegue realizar suas próprias funções. Vocês podem fazer uma pergunta agora para eles lá. Pedro, eu faço a pergunta. Daí, tá bem? Pode ir. Aí tu começa se apresentando, depois faz a pergunta. Porque um bom governo é necessariamente
aquele que é ético e não aquele que consegue administrar a cidade com suas habilidades. Eu me dirijo a pergunta pro Adriano. Posso responder, infeliz? O Adriano não pode responder, então. Você pode responder? Eu responderia. Posso me dar um isso? Eu responderia a pergunta. Não necessariamente um rei tem que fazer trazer felicidade ao povo. Não, mas não felicidade momentânea. Mas um povo, mas a partir do momento em que ele começa a trazer ocasiões que vão fazer bem para a sociedade, vai acabar trazendo felicidade ao povo. O que necessita realmente é que o governante saiba administrar de forma que ele não esteja preocupado somente em si mesmo, e sim no próprio povo. É isso que Aristóteles quer dizer. Em vez do governante ter preocupações somente em estar no poder, não importa o que aconteça, ele deveria ter preocupações com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, com a felicidade do povo. Não a felicidade momentânea, mas a felicidade a longo prazo. Será que está tendo grandes educações? Será que o meu povo está passando por alguma fome? Um rei não pode ser tirânico, ele deve pensar no desenvolvimento de sua população. Bem, pode fazer outra pergunta, alguém. Oi, eu sou Sofia e vou fazer mais umas perguntas. Maquiavel afirma que no capítulo 8, que se necessário, um príncipe pode assumir o trono através de meios criminosos e se mantém de forma técnica. Você gostaria de ter um rei que agisse dessa forma? De forma tirânica? Aquele que souber responder ou quiser pode se manifestar. Ou se não souber, o grupo diz: eu não sei responder isso. A pergunta que ela fez foi: um príncipe vai se manter tirano, segundo Maquiavel? Pode se manter de forma tirana? A pergunta é se a pessoa pode, se a pessoa vai gostar, se você gostaria de ter um comandante que toma atitudes criminosas para se manter no poder? A pergunta é: vocês gostariam de ter um governante que tomaria atitudes criminosas para se manter no poder? Eu sou José Luiz, vou responder a pergunta. Talvez, no caso do príncipe, o outro governante estava tendo um mandato que não estaria sendo bom para o povo. O povo podia estar totalmente insatisfeito. E o príncipe vai lá, tira esse governante de poder de forma criminosa, porém pode assumir um mandato de governante e trazer uma situação melhor para a população. Maquiavel disse que deve administrar o povo, mas não deve causar uma revolta. Maquiavel disse que tem que fazer o possível para se manter no poder, mas não tomando atitudes criminosas, porque ele disse que não pode causar uma revolta ao povo. Ou seja, se fosse um governo que queresse só a promoção da felicidade, o Estado não ia desenvolver. Porque se fosse só o que as pessoas queriam, assim era bom. Alguém quer comentar? O que o Aristóteles diria disso? Não, eu quero explicar. Eu não entendi o que ele disse. Ó. Vai lá, Nicolas, repita para ele mais ou menos a ideia que você falou aí. Maquiavel disse na sua ideia que deve fazer o possível para se manter no poder, só que de maneira que não cause uma revolta, sem ser odiado. Ou seja, se fosse um príncipe que tomasse atitudes criminosas, certamente causaria uma revolta e as pessoas tirariam ele do poder. E tu acha que um governo que causasse a promoção da felicidade do povo ia desenvolver o Estado de uma maneira positiva? Porque o povo poderia falar: eu quero uma estátua aqui.
O que ele está falando é o seguinte: como é que esse governante vai trazer felicidade para esse povo se esse povo vai começar a exigir coisas e coisas? Você tem uma resposta para isso? Eu queria saber o seguinte. Tá, mas mesmo que o poder não traga a felicidade ao povo, na verdade isso é uma coisa boa. Mas enfim, você aceita que este governo, eu vou citar um exemplo. Ó, temos dois irmãos. Vamos dizer que é um príncipe e o outro é o futuro rei. É o mais velho e o mais novo. Aí, quem vai assumir o trono vai ser o mais velho, né? Antigamente, no século bem distante, era assim. Só que aí, quem é mais apto para abdicar o trono é o mais novo e não o mais velho. Digamos assim. Então, só que tipo assim, você aceita que assim, o mais velho vai assumir e o mais novo vai ficar com nada, herança sem nada. Porque provavelmente ele vai assumir por muito tempo, vai passar por família e família. Você aceita que o irmão mais novo mate o irmão mais velho para conseguir esse poder e fique com uma família e tal, dê para sua família. Você aceita isso? E outra, no capítulo X, V e I, é afirmado que Maquiavel ele afirma que é necessário muitas vezes que o povo se tema ele, que o povo odeie o rei, que o povo tema ele, tudo para poder criar uma sensação de segurança ao rei. É afirmado nesse capítulo que é melhor ser temido do que amado pelo povo. O povo ele não tem que gostar de você, ele pode muito facilmente odiar, isso pode te ajudar. É afirmado isso no capítulo. Então, sim, ele propõe várias vezes o governante tome atitudes que colocariam medo no povo, que deixariam o povo irritado. A pergunta que ele fez a Sofia fez a seguinte pergunta: será que um irmão mais novo pode chegar ao ponto de matar o mais velho para poder se conquistar o poder? Porque pela herança seria o irmão mais velho que assumiria o trono e o mais novo quer. Então o mais novo pode chegar a esse extremo, está dentro do princípio de Maquiavel isso para chegar ao poder? Eu sou José Luiz, eu vou responder. Na minha visão, se for para o bem da cidade, é sim bom que um acabe tirando a herança do outro. Para o bem da cidade, é melhor que seja representante bom, não só um que é mais velho por causa de herança. E agora, sobre o que o Jonas falou, pode repetir agora que eu esqueci. Meu Luiz, resume o que você tinha dito numa pergunta. O que eu tinha dito era que o capítulo em certo capítulo Maquiavel afirma que o rei ele pode sim muitas vezes tomar atitudes que vão deixar o povo irritado, o povo com medo. Isso pode muitas vezes o beneficiá-lo. Então, porque é melhor ser temido do que ser amado. Então, contradizendo o que o Nicolas disse, ele fala assim isso no livro Príncipe. Eu vou responder essa pergunta falando que, às vezes, o ato de ser temido é melhor que ser amado para o rei se sentir mais seguro e não gerar uma revolta, pois senão ele pode simplesmente ordenar que faça alguma coisa que ele quer se revoltar por ele ser temido. E qual é a questão do seu odiado? A questão do seu odiado é a mesma coisa. Se ele for temido, ele continuará tendo mais segurança. Como ele sendo amado, as chances de acontecer alguma coisa comigo, como guerra, desastres naturais, a chance de o povo ficar revoltado é maior e poder aumentar possíveis crises econômicas e guerras civis. Quer falar? Eu queria contra-atacar que, mesmo ele sendo temido e odiado, isso, mesmo isso aí acontecendo, pode causar uma revolução, como aconteceu com a Revolução Francesa.
porque a Revolução Francesa aconteceu porque eles ficaram com raiva. Inclusive, a gente depois vai fazer uma pergunta mais aprofundada nesse caso. Respondendo a pergunta da Sofia, eu acho que o príncipe mais novo não poderia chegar ao ponto de matar o irmão mais velho. Mas eu acho que ele deveria fazer o possível para mostrar ao rei, que é o pai, que ele não tem condições de governar de maneira apropriada. Mas matar Isso já aconteceu diversas vezes, mas encerramos o caso aqui. Encerramos aqui o capítulo. Diogo tem uma pergunta a fazer, um comentário. Também falando sobre a questão que a Sofia falou, primeiramente existem outros meios de ações criminosas, ou seja, não legais, que não envolvem a morte. Além disso, essa coisa de vai matar o irmão mais velho, isso não é certo. Isso está vendo vídeo sobre o espelho da ética, não do que na verdade faria bem ao desenvolvimento econômico e social da cidade. Meio contraditório, porque realmente existem outras formas criminosas também de assumir o poder, sem ser matando o irmão, mas esse era só um exemplo. Qualquer outra forma criminosa que o rei tome para poder assumir o governo já é meio hipócrita, porque como é que ele vai julgar outras pessoas, como é que ele vai como é que ele vai criar leis, desenvolver leis para garantir que não haja criminalidades, para garantir que não tenha problemas na criminalidade, para garantir que tenha justiça, sendo que ele não está aplicando as leis da justiça. Então, há uma certa hipocrisia. Mas encerramos aqui o que nós temos a dizer. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, já podemos passar para a próxima pergunta. Gente, uma pergunta vai aí para eles. Pode fazer. É possível ter a felicidade coletiva em uma população? A felicidade coletiva. Tem alguém a responder? Pedro, por favor. A pergunta que o Arthur fez, o Arthur defendendo o lado do Maquiavel, perguntou para os aristotélicos. O Aristóteles disse que o governante tem que promover a felicidade. É possível isso? O governante promover a felicidade? Segundo o Arthur perguntou para você. É possível o governante. O Arthur perguntou: é possível o governante promover a felicidade da população? Assim, é possível sim, se ele souber as necessidades de toda a população. Se uma pessoa tiver educação de qualidade, saúde de qualidade, uma moradia de qualidade, essa pessoa vai ter, no mínimo, um pouco de felicidade, porque ela vai ter o básico para sobreviver. E a felicidade, temos que ressaltar que a felicidade ele não se refere à felicidade de desejo, se refere às coisas que o povo precisa. Se um rei tem que atender A satisfação das necessidades. da necessidade do povo. É isso que Aristóteles queria dizer com a felicidade. Vocês têm algum ponto para dizer que isso não é possível? Que tem uma crítica a fazer a isso? Eu vou arrebatar a pergunta. Como o governante pode decidir o que é necessário para o povo? E se o povo ainda assim estiver satisfeito com o que ele está dando para eles? A pergunta que ele fez foi: e que critério o governante vai ter para saber o que é satisfazer a necessidade? Você já fez a pergunta, mas vou responder para você sim, porque através do nosso sistema de república, por exemplo, o nosso sistema de república dá a possibilidade do povo escolher o seu representante através de propostas. A partir do momento também que há pesquisas, como as pesquisas feitas no IBGE, para analisar níveis educacionais. Isso tudo são coisas que auxiliam o governante a tomar essas decisões. Tomar decisões que endireitem o governo. Então, analisar com dados, analisar com a opinião do próprio povo. Não é ele que vai decidir, o rei não pode decidir por
conta própria. Por isso também que tem a questão do absolutismo. Hoje em dia, um rei não pode decidir por conta própria, o governante não pode decidir por conta própria, porque ele não tem capacidade, tem que ser um conjunto de coisas, como pesquisas, fatos, outras opiniões. Isso tudo junto dá um endireitamento para levar ao lugar certo, que seria a satisfação dos povos. Pedro, poderia complementar? O Henri levantou. Quer falar, Henri? Não, é porque ele perguntou como é que o rei podia satisfazer o povo. Ele podia sair mais, visitar a necessidade, ver como é que é o estilo de vida das pessoas. Assim eu queria saber como é que as pessoas estão se sentindo, o que elas necessitam, de forma que ele possa ajudar, porque ele tem condição. E assim, a ponto também temos que lembrar que assim ele seria amado, poderia ganhar outras eleições e assim se manteria no poder, sendo amado e não temido. Pedro, poderia complementar? Eu queria complementar também dizendo que mesmo que se ele fosse temido e odiado pela sociedade, ele seria cada vez menos amado e alguma hora ele iria saindo do poder de algum jeito, saindo pela sociedade, pela população decidindo, ou ele saindo porque as pessoas porque votaram em outras pessoas. Alguém tem um comentário a fazer? Ou pergunta, um comentário, um complemento? Pode se sentir à vontade. Eu quero falar sobre o que você falou, vou dar um exemplo atual. O Kim Jong-un, o atual ditador da Coreia, ele faz sim eleições e ele sempre ganha, mesmo não sendo uma pessoa que é amada pela população. Isso pelo motivo que ele é temido pelas pessoas. Se outra pessoa querer se candidatar, ele pode simplesmente matar a pessoa que quer se candidatar. Se uma pessoa votar em outra pessoa, ele pode simplesmente matar a pessoa que queria votar em pessoa. Por isso, às vezes é melhor ser odiado do que amado e ser temido. Eu gostaria de responder essa pergunta, porque mesmo ele sendo temido, ele não é totalmente odiado, porque ele pode até ser temido, mas ele faz tudo, ele faz todas as coisas que a sociedade pede e por isso ele continua no poder. Não, muito bem. O que acontece mais é que Ele não é amado. Ele é um ditador. Não, o que acontece é que Kim Jong-un ele realmente é um cara, mas realmente tem esse fato de ele tem amor, ele ainda ganha as eleições, mas você vê que o que ele faz é completamente um absurdo. Um rei, ele é um rei que só está se mantendo no poder para fortalecer seu ego inflado. O que isso dá de capacidade para ele assumir? Ele só é alguém que alguma hora ou outra vai cair. Existem diversos casos que inclusive vamos falar na próxima pergunta, se depois aqui a gente já puder fazer alguma coisa que eu gostaria. Existem diversos casos na história de guerras, assim, que o cara como Kim Jong-un se manteram no poder por bastante tempo, mas eles sempre caem. Isso nunca dá certo para sempre, nunca deu certo para sempre. O Kim Jong-un ele realmente pode estar se mantendo no poder, mas isso é só para satisfazer seu ego inflado, ele não faz nada pela população. Então, eu imagino que nenhum de vocês gostaria de viver naquelas condições. Mas realmente é um caso. Bom, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês nesse debate. Mostraram maturidade política, defendendo duas grandes visões políticas que permearam a história da humanidade. E eu agradeço e vocês estão de parabéns. Todo mundo. Nossa.
Sofia Records Productions.